Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um vídeo da série Quem é Quem? Nessa série de vídeo a gente conversa com as pessoas mais importantes do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e a gente tenta entender como é que foi a trajetória dessas pessoas. A ideia desses vídeos é falar com os nossos jovens talentos do departamento e também as pessoas que estão conhecendo o departamento agora para apresentar possibilidades de carreiras de sucesso. Então, hoje, no episódio de hoje, eu tenho a honra de conversar com o professor Dr. Rodrigo Bressan. Rodrigo, deixa eu colocar você aqui na tela. É uma honra receber você nessa série de vídeos, Rodrigo. A honra é minha, Elson. O trabalho que você está fazendo é maravilhoso. Muito legal. E, Rodrigo, para a gente começar essa história, eu queria que você falasse assim, como é que... aliás, eu preciso falar o seu currículo, que é muito extenso, e aí eu acho que por isso que eu já estava querendo pular. Mas assim, o professor Rodrigo Bressan, ele se formou em medicina na Santa Casa de São Paulo, fez residência médica em psiquiatria na Escola Paulista de Medicina, fez o mestrado no Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e foi fazer um doutorado, ele concluiu 2 doutorados, na verdade. Ele fez um doutorado na Inglaterra, no King's College de Londres, e também concluiu o doutorado na escola, no Departamento de Psiquiatria da escola. E aí voltou para o departamento, fez o pós-doutorado, fundou o LINC, que é o Laboratório de Neurociências, que que agrega vários departamentos da Unifesp, da universidade, se tornou o chefe do programa de esquizofrenia do departamento, e logo em sequência também passou no concurso para docente, se tornou professor do nosso departamento, uma carreira brilhante, assim, é simplesmente uma estrela na psiquiatria nacional, um cara que consegue inspirar também muitos jovens a seguir a trajetória de pesquisa e de clínica, e além disso é um psiquiatra clínico fantástico. Assim, em alguns momentos eu tive a oportunidade de cobrir as emergências aí do celular do Rodrigo, dos pacientes, e é muito legal você poder aprender uma pessoa que se dedica tanto aos pacientes, né? É uma honra ter você no nosso time, e você que trouxe para o departamento um espírito de inovação e de avanço científico. Quando eu comecei a residência, você já tinha alguns anos ali que você tinha voltado, e era um espírito contagiante, assim, de que a gente podia se aproximar das inovações aqui no Brasil, que com dedicação, e tem algo que você sempre falava, que eu achava muito bacana, que é assim, precisa ter fogo na barriga, né? Precisa ter fire in the belly. E você claramente tem isso e inspira todo mundo que está ao seu redor a sentir esse estímulo, né? Então, uma honra ter você no departamento e conviver com você. Então, Rodrigo, diante disso tudo, eu queria que você contasse como é que começou essa sua trajetória, como é que tudo começou. Elson, super obrigado pela introdução. A nossa convivência foi muito especial, né? Quando vai falar da minha trajetória, ela passa pela tua, né? Por muitos anos, e a gente fez muita coisa legal junto. Bom, eu fui fazer medicina e tinha na cabeça que, não sabia bem se eu ia fazer filosofia ou economia, mas que eu achava bonito psiquiatria e tal, mas eu fui fazer medicina. Eu entrei lá na faculdade e eu sou dessas pessoas que se diverte com as coisas, então eu adorava tudo. Ginecologia, anatomia, eu ia brincando com as coisas. Furei osso, operei barriga, fiz muito parto, É mesmo? tocava cesárea. E eu realmente adorava operar, mesmo. Assim. Eu auxiliava a cesárea desde pequeno, às vezes eles me passavam o bisturi para operar mesmo. Então, eu tive uma faculdade muito legal. A Santa Casa dá uma formação clínica muito forte. Assim. Uhum. Você se torna médico lá dentro. Trabalha de verdade, né? Trabalha de verdade, mas com um espírito muito forte ali de compromisso com o paciente, de cuidado mesmo. E aí, eu achei que eu ia fazer cirurgia. Os departamentos mais acadêmicos, mais científicos da Santa Casa era a cirurgia. Comecei a trabalhar com o Samir Haslan, que era um dos caras tops de pesquisa. Fiz umas pesquisas, fui fazer a residência, entrei em cirurgia na USP, na Santa Casa, e na Paulista eu resolvi prestar psiquiatria. Por que? Não sei direito.
E aí eu entrei nas três. Surpreendentemente, eu entrei em cirurgia e psiquiatria ao mesmo tempo. Entrar no HC, para mim, no meio da lista de todos os caras do HC, foi realmente muito importante para a minha autoestima. Assim. E aí eu resolvi ir para o Exército. Como eu tinha entrado cedo, eu entrei com 17 na faculdade, eu tranquei, eu adiei o serviço militar. E aí, no serviço militar, eu passei um ano trancado as vagas, né? Psiquiatria, cirurgia. E fiquei pensando se eu ia fazer cirurgia ou psiquiatria. A psiquiatria da Santa Casa, na minha época, era muito ruim, assim, não era inspiracional, não funcionava muito bem, basicamente. E aí eu fui tentar conhecer a psiquiatria e eu usei o tempo no Exército, eu virei psiquiatra, né? Segundo tenente psiquiatra. Uhum. Foi muito interessante como experiência, assim, o aprofundamento em psiquiatria não foi incrível, mas eu comecei a me divertir com essa história. E aí Você serviu onde, Rodrigo? Saber... Oi, desculpa. Você serviu onde? Servi no HG, no Hospital Geral, ali no Cambuci. Ah, legal. E aí, o que foi interessante é que eu comecei a fazer análise nessa época, antes eu não tinha grana. Fiz a análise nesse tempo de exército, prestei a prova do board americano, porque eu falei, eu quero sair, não sei o quê. Acabei passando no board americano, falando inglês do mal e porco e tal, e aí falei, uma hora talvez eu vá fazer residência nos Estados Unidos. Mas aí eu comecei a frequentar o departamento de psiquiatria. E o departamento de psiquiatria, nessa época, tinha reuniões para discutir a reunião clínica. Tá. E o mais louco disso é que eu achei isso maravilhoso e lindo. Pô, que legal, esses caras discutem eles mesmos, eles são complexos, eles falam das coisas e tal. Aí, bom, eu me encantei e entrei no departamento de psiquiatria. E por que eu decidi, eu não prestei HC, porque eu achava que a psiquiatria da Paulista tinha um olhar bastante analítico e tal, e eu entrei. E você me conhece, né? Eu sou bem inquieto, então eu comecei a fazer um grupo de psicanálise, comecei a fazer análise 4 vezes por semana, fiquei 7 anos fazendo análise 4 vezes por semana por uns 4 anos, e grupos de psicanálise, grupos de epistemologia para entender um pouco de onde vem o conhecimento e tal, e muito focado na residência, onde eu aprendi um monte, foi muito legal. Mas também aprendi que as brigas departamentais, que eram muito acirradas na época, né? Tinham 2 grupos que eles chamavam psicodinâmicos e psicoestáticos, os biológicos e os transcendentais. Era uma coisa muito chata, assim, e muito contraproducente e muito ruim para a formação de residente. Eu sou muito grato a ter estudado com pessoas de fora do departamento e estudado epistemologia para conseguir entender o quanto a psicanálise pode conviver com a clínica e quanto outros recortes epistemológicos permitem que você olhe o fenômeno com mais perspectiva e não algo dogmático que as pessoas falavam, olha, aqui é o castelo, a igreja da psicanálise, aqui só se pensa em remédio e tal. E aí as pessoas começavam a misturar, interpretavam e medicavam em cima da interpretação, era uma coisa confusa. Eu vou dizer que na minha geração muita gente não teve muito benefício desse conflito, para não dizer que foram prejudicadas por esse conhecimento. Para mim foi confuso, mas eu de alguma forma me ajudou até para pensar e refletir mais profundamente e tal. E por muito tempo eu gostava de pesquisa, assim, comecei a fazer pesquisa, a estudar borderline com a Ana Chaves, com o Jair, o Dado Jacoponi estava voltando da Inglaterra, né, para ser chefe da Santa Casa, depois montar o CAISM, e o Dado também abriu a porta, eu queria sair do Brasil e tal, em algum momento. E aí eu fiquei naquela ambivalência se eu ia ser psicanalista, porque eu estudava muito a psicanálise, se eu ia ser psicanalista ou ia ser pesquisador. E aí no grupo de metodologia científica, tinha um dos alunos que era um cara altamente talentoso, Maurício Lima, que virou um super boss da indústria farmacêutica internacional depois, um pesquisador finíssimo. Ele virava para mim, eu ia com o meu livrinho ali do Freud, que eu tinha um grupo de estudos na sexta à tarde, e ele falava assim, larga essa merda, você tem talento e tal. E eu falava, vai tomar banho e tal. Mas eu tinha uma coisa muito forte com a carreira acadêmica. E aí eu acabei, aos poucos, focando na questão de pesquisa. Eu comecei a estudar depressão e esquizofrenia com a Ana, uma pergunta super interessante.
Eu validei a escala Calgary de depressão e esquizofrenia, que é a mais usada no mundo, né? Uau! Muita citação, foi super bem validada, uma coisa legal, garante da FAPES. Publicamos no Schizophrenia Research. Publicar no Schizophrenia Research um mestrado era uma coisa que não acontecia na época, então foi super legal. E eu sempre agradeci muito ter as 3 pessoas que me ajudavam, né? O Jair, com um olhar de futuro, um corte assim, fenomenal, e Tiro Shirakawa, que era um cara que entendia muito de clínica psiquiátrica e muito de esquizofrenia, com quem eu fiz, depois saindo da residência, eu virei assistente por muitos anos, e a Ana, que manjava dessas 2 coisas e tinha um carinho enorme, me apoiou muito nesse começo de trabalho. E aí foi interessante, assim, eu aprendi muita clínica fora do departamento com o Ichiro. E eu vi o quanto faltava clínica no departamento. Quando eu saí, eu já virei preceptor dos residentes e fiz um lobby político que eu tenho orgulho até hoje, que eu montei o ambulatório longitudinal. A gente só tinha longitudinal psicoterapia. Então tinha um esvaziamento da clínica, eram só ambulatórios e tal, que perde a perspectiva e a identidade de psiquiatra, né? E aí a gente montou isso, eu fiz um movimento político, trouxe o Arthur, trouxe um monte de gente legal e a gente fez. Aí eu estou conversando com um doutorando meu que está assumindo o ambulatório, o Carlos Gustavo Costardi, e aí ele falou, não, eu estou assumindo. Eu falei, pô, eu que montei essa história, e aí caiu, ele falou, não, é super legal ainda, funciona bem. Eu falei, pô, que bom, né? E aí, assim, valorizando muito a clínica psiquiátrica, porque as pessoas fazem essa diferenciação. Então, quando você é clínico, é ruim. Quando você é clínico, você só pensa em remédio. Quer dizer, é de uma perda de percepção do humano que está do outro lado e um dogmatismo horroroso, né? A mesma coisa vale para a psicanálise e outras modalidades terapêuticas e tal. Com isso foi bem legal, eu resolvi fazer o PhD fora, conheci a minha orientadora, e aí o Jair falou, não, PhD fora não, vou fazer sanduíche. Aí eu comecei o doutorado no Brasil e fui com uma bolsa sanduíche para fora. Nessa época eu estava namorando a Toya era terapeuta ocupacional do departamento, A gente foi namorando e aí eu falei, eu vou sair, então vamos casar. Aí a gente casou, eu fui em 98, outubro de 98. E aí fui para valer, assim, né? Com muita gana, muita força e num desafio difícil, né? Você ser jovem, dominando mal a língua, num instituto que é um dos mais citados do mundo, enorme. A esquizofrenia, o polo principal do mundo é o Instituto de Psiquiatria de Londres, do King's College. E aí eu fui para valer, para meter a cara e eu comecei a trabalhar. A minha orientadora, a Lynn Pilovski, ela teve filho. Nesse meio tempo, fui analisar um banco de dados. Aí eu tive um insight, que eu acho que é um dos papers mais legais que eu já fiz. Eu analisando, eu percebi que autobloqueio de receptor dopaminérgico, né, que a gente media em vivo com o SPECT, estava associado a sintoma depressivo. E esse foi um paper original, que está publicado, é super citado. Assim. O que significa? Né? Que alta dose de antipsicótico não só dá sintoma extrapiramidal, dá depressão. E às vezes você nem tem tanto sintoma extrapiramidal, mas já tem sintoma depressivo. Isso é muito importante para a sensibilidade clínica de quem está medicando. E aí foi muito legal, porque eu comecei a juntar 2 coisas importantes, a clínica e a neurobiologia. Eu comecei a estudar cérebro. Nessa época, a Toya me falava, muito engraçado, ela falava assim, antigamente você fazia psicanálise, era tudo cinza, cérebro cinza e tal. Agora você vê com as suas imagens coloridinhas. E é verdade, elas eram coloridinhas e davam essa impressão, né, de entender melhor. Eu até entendi algumas coisas, né, mas obviamente não tudo. Então foi muito jóia esse comecinho. A Aline ficou um pouco empolgada ali com a minha capacidade de produção e tal. Eu fiz um ano de sanduíche. Ela falou, você consegue estender por 1 ano e meio. Ela falou, agora eu te contrato. Aí eu, em vez de pós-graduando, eu fui contratado como médico para fazer a minha tese com glutamato. Que legal. Era um negócio super de ponta, Alson. Era receptor NMDA, era um traçador para NMDA glutamatérgico, que até hoje é um negócio que eles chamam de santo grau da psicofarmacologia. Demais, assim, e era dificílimo, tinha que fazer... Eu inventei isso, né? Porque para você quantificar em SPECT, coisa cerebral,
você precisava canalizar a artéria. E ali minha chefe falava, não, isso está errado, é muito agressivo e tal. Eu falei, mas como assim? O mundo inteiro faz isso? Aí eu fui lá e aprendi esse negócio, implementei canalização arterial por 6 horas de scan, eu fui inventando as coisas e tal. E deu coisas muito legais, assim, foi muito rico assim do ponto de vista de produção. Mas aí a Aline me contratou com dinheiro da indústria farmacêutica para fazer ciência, não tinha nada a ver mais com as drogas da indústria. Então eu fiz uma época com a Johnson, com a risperidona, grandes que vinham para o instituto, né? E depois me suprida. E aí eu acabei fazendo uma linha de pesquisa toda em bloqueio extraestriatal, assim, foi bem legal, tem um monte de paper legais dessa área. E aí depois também os papers do meu PhD. Acabou o PhD, tinha salário, tinha conseguido mais uma grande enorme para conseguir continuar esse negócio. Agora, né, porque quando você chega lá, ninguém te valoriza nada e tal. Quando você entrega, as pessoas te valorizam pelo que você faz, né? Uhum. E aí foi muito legal, assim, porque eu comecei a ser valorizado porque eu estava produzindo. Pô, e você está num lugar daquele de gente muito forte, né? E aí, pô, aqui eu tenho meu espaço. E aí eu estava falando, não, acabou o doutorado Brasil, era o combinado, vamos ter filho no Brasil. E era o combinado mesmo, e eu falei, claro, vamos voltar. Puta, mas voltei com uma dor, né? Porque ainda ganha melhor lá do que aqui e tal. Mas foi legal, vim com um currículo super bom e tal, e voltei do zero, para o zero aqui, né? Voltei com uma bolsa de pós-doc, chamada ProDoc, era uma bolsa de uma grantezinha, bem legal. E aí comecei a montar o link, né? O laboratório que era de neuroimagem e cognição no começo, depois virou de neurociências clínicas, né? Sempre com esse acrônimo, né? Link com C no final. Era no fundinho da sala do Jair, assim. A gente foi trazendo gente de neuropsicologia, de neuroimagem, daqui a pouco tinha geneticista, bem com esse clima que você está falando aí de empolgar, vamos conquistar o mundo, né? A gente trabalhou muito, tem algumas pessoas que foram muito chaves nesse momento, né? O professor Acioli Lacerda, que era um cara que tinha feito pós-doc em Pittsburgh, finíssimo, e com os conflitos da Unicamp não tinha sido absorvido. Falei assim, olha, vamos trabalhar junto. Ele montou comigo, um cara, os maiores pesquisadores nacionais, assim, psicofarmacologista fenomenal. Atualmente, o maior líder de ketamina do Brasil, um dos maiores do mundo, né? E o Acioli e eu fomos montando esse negócio, assim, né? E foram tempos muito difíceis, estressantes, mas muito legais, que você lembra pro resto da vida, né? Uhum. Aí veio o Min Chi, um chinês doido, médico nuclear do HC, que tinha um traçador para dopamina cerebral, e aí perguntou lá no HC quem manja disso, o Rodrigo. Puta, esse maluco desse chinês entrou na minha casa, fizemos um projeto e tal. 2 anos e meio depois, ele tinha 5 papers internacionais, a gente tinha validado um traçador que já estava no mercado brasileiro, no Einstein, no Ciro, em todos os lugares. Um cara fenomenal, assim, super talentoso, difícil de conviver no interpessoal, você deve conhecer ele, é uma figuraça maravilhosa, um amigo meu para sempre, sócio em várias empreitadas, virou professor em Chicago, na radiologia de Chicago, depois disso, um cara outstanding, assim. E com isso a gente foi pegando grant, uma atrás da outra, correndo atrás de todos os lugares possíveis e imaginários, né? Nessa época eu lembro de outros colegas professores falando, não, mas o departamento e a universidade tem que prover dinheiro para a gente fazer as coisas. Eu falei, não é assim, você corre atrás e não faz nada nessa filosofia do mundo. Eu fui muito beneficiado, eu tenho que falar, pela filosofia do professor Jair Mari, porque o Pinguei tinha acabado de defender o doutorado no Brasil, com depressão, esquizofrenia, essas coisas moleculares, o PhD no exterior, foi com intervalo, as 2 teses eu produzi nesse meio tempo, e o Jair permitiu que eu virasse orientador da pós-graduação. Outros departamentos eram extremamente burocráticos, né? E se provou muito eficiente o que ele fez, né? Porque 5 anos depois, 2 anos e meio depois, já tinha a tese de 25 papers, uma linha de pesquisa enorme, um monte de gente trabalhando. O Marcelo Hexter entrou nessa época, a Estela, um monte de gente legal, a Célia e tal. E aí a gente fez o primeiro grande salto do link. Foi na época que já era 2006, né? Eu voltei em 3, 4 a gente montou o link. 2006 a gente já tinha tudo isso. E aí abriu um edital para o prédio de pesquisa 2. Eram para pesquisadores. Nessa época entrou eu e o Marquinhos de docente. Marquinhos Mercadante. Foi legal, para mim foi super especial, porque eu era mais jovem do que todos os caras que estavam concorrendo.
Entramos eu e o Marquinhos, foi muito importante, né? Pô, que legal, ganhou de gente eminente, tá? Que legal. E ser docente te permite um monte de coisa, né? Inclusive a montagem desse laboratório. Aí o Jair falou, não, é um laboratório de animal, de não sei o quê, não sei o quê e tal. Eu falei, pô, de animal, o Marquinhos vai liderar essa história para o departamento e tal. Eu falei, pô, Jair, a gente já tem o link, já tem grande, não é ele que vai liderar e tal. Aí eu falei, vamos conversar com o cara que está montando isso aqui, que era o Renato Salomão. Aí contamos a nossa história, o Renato falou, não, isso aqui é para vocês, é para gente como vocês. Aí foi muito engraçado, assim, porque nessa fase nós tínhamos um time, né? E aí eu falava para o time, pô, o Jair está falando que, meu, é para ser o Marquinhos que vai liderar. Os caras falavam, não, nem a pau, meu. Olha o que a gente tem aqui, a gente tem 2 milhões em grande, um monte de paper publicado, 15 pessoas trabalhando. Não. Puta, eu ia lá conversar com o Jair, que é meu pai na psiquiatria, pô, o Jair falava, não, Rodrigo, você é muito... Aí o meu time, né, os caras falaram, meu, você não consegue, a gente consegue. Aí foi lá o Acioli conversar com o Jair. O Jair, vou te contar um negócio, nós vamos. E foi item por item conversando com o Jair, aí o Jair entendeu. Aí a gente fez application. Só que aí, Elson, meu, foi demais. Porque é o seguinte, ali era para a elite da Unifesp. E tinham laboratórios, os maiores, que eram de 190 metros quadrados, de 150 e laboratórios pequenos. A gente fez um application para o grande, porque a gente é ambicioso. Fizemos, juntamos um monte de gente boa, não sei o quê, com a liderança e lógica do Link. O que aconteceu? A gente ganhou entre os top 10 times da universidade. E por quê? Porque, né, eu quero crer que era justo. Assim. Veio o presidente da FAPESP julgar, os melhores pesquisadores da Unicamp, não sei de onde, não tinha ninguém na Unifesp. Era quase que blind. De repente, um cara que veio da psiquiatria, a psiquiatria era o lixo do mundo ali, pô, o cara ganhou um puta do espaço aqui. Meu, criou um incômodo com todo mundo. Obviamente, quando ia ver a métrica, tinha sentido, né? Uhum. E a gente criou esse espaço super legal ali, e que foi, eu falava assim, isso aqui é melhor que ser titular, porque aqui a gente está montando uma powerhouse de publicação. Eu sonhava com isso, né? Nem eu imaginava que ia acontecer o que aconteceu, né? Uhum. O Link é responsável de mais 60% da produção científica do departamento. Uau. Impressionante, o negócio que nasceu ali no fundo da sala do Jair. O Link, então, foi juntando com essa lógica multidisciplinar e horizontal um monte de pós-doc, né? Que depois foram virando professores, né? Então, a Andrea veio como pós-doc, o Acioli, que também era pós-doc, eu era pós-doc, aí, quem mais? A Elisa veio como pós-doc Britsky, aí doutorandos nossos, né? O Ari, o Pedro, você, o Cris Noto, o Marcelo Rexer, todo mundo virou docente. Quer dizer, a gente montou um laboratório de neurociências que formou um monte de gente de qualidade, né? E a gente, que não é só neurocientista fechado, somos puta clínico e gente legal, né? Que gosta do que faz. Esse Fire in the Belly, para mim, é chave, né? E, ao mesmo tempo, eu fui escolhido para tocar o ProESC. Quando eu assumi o ProESC, Elson, eram principalmente mulheres, tinha um monte de conflito, o Itiro tinha sido expulso do ProESC, era uma confusão desgraçada, aí eu entrei, eu fui convidado, eu voltei para minha casa e falei, Toia, fui convidado, o que você acha? O time é totalmente disfuncional. Eu e a Toia tínhamos trabalhado no ProESC anos atrás, tá? Então ela conhecia, né? E a Toia é coaching de organização, de liderança, né? Então ela me ajudou um monte, né, nessa trajetória. Eu falei, meu, não vai sair um paper aqui do ProESC, não sei se vai me ajudar na minha carreira. Aí ela pegou e falou, não, isso vai ser importante para você aprender a liderar. Uau. Liderar é bom, tal, vai ser importante. Tá bom. Aí eu vou fazer só um parênteses, Rodrigo. Fala. Porque enquanto você estava lá no Institute of Psychiatry do King's, a Toia estava na Tavistock, não era isso? Estava na Tavistock, exatamente. Não, a Toia fez uma carreira muito mais importante que a minha lá na Inglaterra. É verdade. E aí ela foi para o centro da Unilever de treinamento super top e tal. Ela tem uma formação de coaching, né? Coaching ficou muito banalizado, mas de leadership coaching, assim, de board e tal, super fera, né? Então aí ela começou a me ajudar. Então eu tinha essa mordomia de ter a mulher em casa que falava, aprende liderança, né? Que também me conhecia, e falava, meu, não faz essa cagada de novo, você fazendo isso aí e tal. E me ajudava, ajudou um monte, né? Aí eu
tive essa coisa de fazer essa coisa de visão, missão no ProESC e um exercício que é super simples, mudou a vida do ProESC. As pessoas todas engajaram no que o ProESC queria. Era uma briga de linhas, até eu achava que estava certo a clínica, a psicanálise. A gente fez um ato diferente, meu. Você quer discutir? Ajuda o paciente. Contribui. Senta aqui, fala o que você acha que pode ajudar o paciente, não ficar elocubrando e tal. Pô, foi demais. O trabalho com o ProESC foi uma das coisas mais legais que eu vivi. De novo, né? Com Fire in the Belly, louco pra caramba. Fomos conseguindo um monte de grana, né? A gente fez programas bem-estar com a indústria farmacêutica e tal. Juntamos uma grana, reformamos o ProESC, eu montei lá um negócio de pesquisa clínica para fazer pesquisa da indústria farmacêutica, que gerou muita grana para o ProESC. Aí a gente começou a contratar pessoas chaves, né? Porque a universidade não dá isso para a gente. Então, você começa a contratar assistente social, que não era bom no ProESC, secretário e tal. Então, a gente foi ganhando corpo. Aí a gente fez uma reforma linda, né? E melhor autoestima de todo mundo, né? Foi super legal e tal. E o ProESC, que já era um instituto, programa de esquizofrenia já de muito destaque, ele foi ganhando um lugar de excelência. O ProESC tem uma coisa demais, Elson. O trabalho que a CISA fez, anti-estigma, é a formação da ABRE, e baseado numa coisa da iniciativa da Organização Mundial da Saúde, formou muitas pessoas com esquizofrenia para falar da doença. E foi demais, porque eu tinha uma ligação muito forte com essa história, uma mãe de paciente antigo, né, da época que era do ProESC, que me pegou, Rodrigo, nós temos que conversar e tal. Aí começou uma das etapas, uma das partes da minha vida mais interessantes, assim, porque eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham a doença, trabalhar mesmo, na mesa ali, e pessoas pais, né? E é muito legal porque aí você sai daquela perspectiva que você é um psiquiatra, que você está distante, você vê a coisa de outra perspectiva, né? A gente tem a impressão que a gente sabe as coisas, a gente sabe mais as coisas que todo mundo sobre a doença, sabe nada, a gente sabe uma perspectiva só. Quando você olha assim, é demais. E eu conheci o Jorge, e aí o Jorge Assis, que é um cara que tem esquizofrenia, um cara com carisma, inteligência, um cara super legal. E eu convidei o Jorge para começar a dar aula, porque eu coordenava a aula de esquizofrenia do terceiro ano. E aí nego ficava palestra, esquizofrênico, maluco, ouve voz, ficava mandando risada, não sei o que, fazia um seminário. Eu falei, que coisa estranha, né? Um nível de estigma absurdo. Aí comecei a convidar o Jorge para dar aula comigo. Aí uma parte da aula ele ia lá e falava da história dele. Cara, Elson, eu acho que eu até dou aula direitinho, que os caras aprendem um pouco. Com o Jorge era completamente diferente. Os caras aprendiam pra cacete. Todo mundo calava a boca, ficava ouvindo e batia a palma no final. Ninguém batia a palma para mim, aula de graduação. Ninguém a palma. E aí o que eu percebi é que quando você muda a assimetria, né? Nós somos os médicos que estão aqui em cima e os coitadinhos dos pacientes estão aqui embaixo, né? Pode ser um nefropata ou diabético, sei lá o quê. Está sempre assim, é sempre assimétrica a relação. Na hora que você põe um cara com a doença dando aula, a assimetria inverte. É demais. É uma quebra de preconceito que é heurística. Acabou, o cara está te ensinando. Você está achando o quê? Que o cara é esquizofrênico? Ele tem esquizofrenia e ele é inteligente. E ele é sensato. Eu brinco que o Jorge é muito mais sensato que eu, né? A gente reuniões de trabalho e tal. Sensatez para ele sobrava. Você acha que é maluco, esquizofrênico? Vai conversar com o cara. Maluco sou eu que fico aí empolgado com as coisas. Mas aí a gente fez o livro, o Entre a Razão e a Ilusão, que é super legal, uma das coisas mais legais que eu já fiz. Que é com o Jorge, com o cara na caneta, o Jorge Assissa, que é a fera de estigma e com todas essas coisas. E é um livro de uma história de alguém que tem a doença e que encontra outras pessoas com a doença também e vai desmistificando todas as coisas. Foi muito legal. Esse livro foi traduzido em Portugal, é super vendido e eu adoro. Essa produção é uma das coisas que eu mais tenho orgulho assim, que a gente fez. Aí, eu fui ficando bastante tempo no ProESC e as duas coisas, o ProESC e o Link, cresceram muito, né? No ProESC, eu fui começar a trabalhar com fases precoces, que era o que estava acontecendo no mundo, né? A gente foi montando o serviço de primeiro episódio psicótico e o serviço de ultra alto risco. São pessoas que estão em risco para desenvolver a doença, você consegue identificar, você participou disso, né, no PRISM.
né? Você foi um dos caras que montou isso com a gente e que tem um risco para desenvolver a doença. Pô, esse é um conceito maravilhoso, interessantíssimo, porque é prevenção primária, das pessoas não terem a doença. E aí o que foi legal é que eu consegui juntar, isso foi uma sorte, né? A sua turma e a turma do Ari eram turmas de residentes de um nível absurdo. E todo mundo com um fire in the belly. Todo mundo. E está todo mundo encaixado. Você acabou de falar que entrevistou o Zugman, o Rodrigo Mansur, aí você vê essa geração Ari, Pedro, Tais, um monte de gente legal. E aí, com gente legal que empolgava, a gente fez essas coisas todas. E aí eu fui recrutar em escola, Elson. Você lembra dessa história? Eu lembro. Chegamos na escola, puta, vai falar de esquizofrenia em escola pública, ninguém quer saber dessa história. Aí uma aluna minha que trabalhava com marketing e comunicação, vamos tentar entender como é que as pessoas pensam sobre saúde mental na escola, os professores e os alunos. Fazer a rede de sentido, qual é a percepção. Mano, a gente fez uma tese qualitativa, que não é a minha especialidade, mas junto com o Fernando Lefebvre, ela foi lá, avaliou, e a gente acabou percebendo que professor e aluno vê saúde mental como a maior parte da população. O que é? O horror, esquizofrênico, que matou não sei quem, a mulher que se suicidou, as coisas horrorosas. Ou aquela coisa zen, tântrica, maravilhosa, que não tem conflito. E uma das coisas é o fenômeno principal, tá certo? Saúde mental é o que todos nós temos e estamos negociando para atração o tempo inteiro. Se eu estou muito ansioso, eu tenho que achar estratégias para diminuir a minha ansiedade. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso tão bem por uma vulnerabilidade genética, ou o ambiente está muito estressante e podem ter doenças. Tá certo? 20, 25% da população mundial vão ter doenças. Aí o que acontece? Não dá para você ter preconceito, né, Nelson? Uhum. A gente tem muito preconceito sobre saúde mental. Para você ter uma ideia do impacto de preconceito e estigma, na Inglaterra o estigma retarda o tratamento em 15 anos. Cronifica as doenças, é um absurdo. E aí eu percebi o quanto de preconceito havia nesse ambiente escolar. E os estudos nacionais e internacionais mostravam que 14% das crianças tinham transtornos mentais. A gente falou, então vamos formar esses caras, vamos ajudar a escola pública, para com esse negócio de esquizofrenia. Aí a gente montou o Cuca Legal. Então a gente montou uma equipe do Cuca Legal que foi lá formar a gente no Roldão, uma escola aqui da Centro-Sul. Aí que começa a história 9 anos atrás aqui na Centro-Sul. É legal porque agora a gente retomou, vou te contar depois. Aí a gente entrou lá na Centro-Sul e começou a educar do jeito que a gente sabia ali, né? Com essa coisa meio psiquiatria e tal. E a gente percebeu algumas coisas muito legais. A primeira é que eu nem sei dizer se o professor é tão bom em matemática ou em português e tal. Mas eu aprendi um negócio. Os caras manjam pra caramba das crianças que eles ensinam. Ninguém sabe mais de crianças de 12 anos quanto o cara que ensina anos para aquela moçada. Ele é parametrizado, comparado com outros, longitudinalmente e com prova de conteúdo. Então, ele testa ali. Aí ele sabe na educação física, na relação social. Os caras são gênios de criança. Nem eu, nem você, com filho, não aprendem isso, de jeito nenhum. Aí, o que foi legal? O pouco de conhecimento que a gente dava, os caras usavam de um jeito maravilhoso. Eles adoravam. No começo, eles iam falar, mais conhecimento, que saco. Depois, eles falavam, puta, demais. Foi o máximo. Aí a gente fez esse livro aqui. Tem aqui. Esse aqui, ó. Saúde mental na escola. A gente pegou, o Gustavo, que é meu aluno de doutorado, fomos lá e escrevemos esse livro com os caras mais feras da área de psiquiatria da infância e adolescência. Só que aí a gente traduziu. Aí a gente fez um esforço grande, porque a gente trouxe um canadense para montar um modelo feito no Canadá, o Stan Kutcher, que era um modelo de simplificar sem perder conteúdo. Não é uma banalização do conteúdo. E aí, operacionalizar o conteúdo. Essa máxima de que o conhecimento tem que sair do castelo e tem que ajudar as pessoas. A metáfora que eu usava era a seguinte. Se o carro furou o pneu, eu troco. Se saiu fumaça do motor, eu não sei fazer nada. Mas eu estou habilitado para lidar com o pneu furado. E eu sei que se sair fumaça, tem que mandar no mecânico. É a mesma coisa, dá para fazer um monte de coisa em saúde mental que os professores já têm habilidades. Eles nem percebem que tem tantas. A importância dos professores nessa pandemia é absurda. Está todo mundo estressado, mas esses caras estão muito estressados, mas eles têm uma importância fenomenal, né? E a gente está trabalhando com eles agora.
E aí a gente montou o Cuca Legal e expandiu um monte. Com 700 professores no estado e tal. Puta, mudou a secretaria, acabou a grana, não sei o quê. Pô, parou o Cuca Legal. A gente ficou formando alguns lugares menores, tal, mas você me conhece, eu sou ambicioso, né? Se a gente quer mudar a realidade, tem que fazer para valer. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, não, o modelo universidade, o Cuca Legal não vai para frente. Porque aqui não é um lugar de tradução do conhecimento para a sociedade. Aqui é um lugar de produção de conhecimento e formação de pessoas. Aí eu montei a ONG, o Instituto Ame Sua Mente. Muito legal. Esse instituto veio do iMind, que era um outro jeito de falar Young Minds, ou iBada, que eu criei esse logo, mas ninguém entende, né? O iMind no Brasil não funciona, aí a gente traduziu aí, fez o Ame Sua Mente. Aí eu trouxe pessoas da iniciativa privada, cérebros privilegiados, a Cristina Piponzi, o Marco Queirala, a Cíntia Gonçalves, que é uma publicitária, mercado financeiro, o board de marketing e tal. Gente muito qualificada, e a gente começou a pensar grande. Ganhamos uma grant, um seed money de um trust inglês, da ABCD, e começamos a estruturar. E aí depois, agora, a gente conseguiu uma grant grande de um endowment do Samaritano e da ABCD, e estamos formando a Centro-Sul e fazendo coisas incríveis, Elson, para a saúde pública. Mas a beleza é que a gente entrou num modelo ONG, mas mais capitalista, organizado, com plano. No modelo universidade era muito pesado para mim, porque era tudo na empolgação. As pessoas não ganhavam nada, elas tinham que estar animadas com o doutorado delas, não sei o quê, você não conseguia cobrar e tal. Então, teve muita expansão, mas eu tive um custo pessoal muito grande. Todo fim de ano eu estava em burnout, eu estava exausto, eu não conseguia curtir o fim do ano. Era muita coisa que a gente fazia junto, né? Ainda a gente paga as contas, o meu salário não paga a escola dos filhos da universidade, então tem que fazer consultório. Então eram muitas coisas e a gente tenta fazer bem feito e tal, com times grandes. Aí eu comecei a me cansar, assim, aí eu falei, eu preciso fazer um novo projeto e fazer sucessão. Quando eu comecei os times, a Toya já me falava, você faz sucessão quando você começa a trabalhar. E aí você vai fazer sucessão, não é passar o bastão, é pensar, é ver, é montar um ethos em que as pessoas entendam qual é o clima organizacional e você vai identificando as pessoas que incorporam esse ethos para levar para frente. Tanto o Link quanto o Proesc têm ethos muito fortes e muito distintos. Eles são multidisciplinares na essência, horizontalizados, mas aqui com uma mentalidade de produção científica e aqui uma mentalidade de assistência, de transformação da sociedade. A gente teve a oportunidade de trabalhar com a Mara Gabrilli junto ao Proesc para incluir problemas de saúde mental na lei de cotas. Eu acabei ganhando uma medalha, olha que legal, do Congresso Nacional, a maior honraria do Congresso Nacional eu ganhei. Então, a gente teve um impacto na sociedade aqui, e aqui era um outro time. Então, eram perfis diferentes. O Ari Gadelha, que é um cara formado nessa história, né, montou essa história junto com a gente, ele acabou assumindo o Proesc, que é um pesquisador muito importante do Link, e a Andrea Jakovski, que é uma pessoa fera de neuroimagem, foi assumindo o Link. E aí, nesse momento, eu fiquei muito frustrado, porque eu tinha um currículo muito forte, já tinha quase 300 papers na época, em 2016, e aí acabou o titular por mérito. E eu tinha essa ambição de virar professor titular, um currículo muito grande e tal, eu achava que se tivesse por mérito eu tinha muita chance num concurso, e aí acabou, agora é só por progressão. Isso para mim foi um balde de água fria, porque você perde a meritocracia na universidade. E a produção de conhecimento, ela é elitizada. Essa coisa de você dizer que todo mundo é amigo e tal, não, aqui a produção de conhecimento é sério e é competitivo. E tem gente que faz mais e melhor e tem que liderar essas coisas. E quando você faz assim, é só você publicar 1 ou 2 papers por ano e você anda de lado e todo mundo vai dar no mesmo lugar, uma coisa muito corporativa, muda o jeito de pensar. Aí eu me estimulei bastante com essa coisa acadêmica, vamos dizer, política acadêmica, né, de participar de congregações e coisas e tal. E aí eu fui fazer um sabático na Inglaterra, né? Em 2011, sei lá, eu virei professor visitante na Inglaterra, né? A gente tem muita grant junto. Então eu
sou full professor, né? O que eu não sou aqui, que é titular, lá eu sou desde 2011, né? Lá é só por mérito, né? Não tem context, né? Mas eles pegam o teu currículo e falam, você tem nível para um full professor internacional nesse instituto? Tem, vira professor. Então, eu sou um full professor, eu consegui uma verba importante, a FAPESP me deu uma verba importante para passar um ano lá, 2016 para 2017. Foi muito legal, eu repensei minha vida, publiquei coisas muito legais, pensei em coisas muito legais. Uma delas é que eu comecei a trabalhar com esperança. Eu fiquei deprimido lá e, num aspecto de desesperança, achava que os médicos tinham muito pouca esperança para tratar de esquizofrenia e publiquei artigos importantes na minha carreira. Um sobre hype and hope, né, que é deslumbramento e esperança na esquizofrenia, e depois eu fiz um sobre esperança na medicina. Um foi publicado no British Journal of Medicine, no British Journal of Psychiatry, e o outro no BMJ, no British Journal of Medicine, quer dizer, uma das melhores revistas do mundo em medicina, eu publicando uma coisa que não era psiquiátrica, sobre esperança, né? Um tema... foi demais. Estudei pra caralho, adorei, até hoje, porque aí é legal, porque começam a aparecer elementos que são da minha clínica, né? E eu estou publicando em revista científica de alto nível e tal. Estava mexendo nas minhas citações e tem sido citado esse artigo. Eu acho curioso, Rodrigo. Assim, é um outro tipo de tecnologia, né? Você, no começo da carreira, no mais avançado da tecnologia lá de neuroimagem, de traçadores, e agora a tecnologia da sua experiência, que você construiu, né? Exato. E foi muito interessante, até eu tirava um sarro, né? Ah, você aí, eu publico bastante, acho bonito isso aí. Era importante quando você tinha uma coisa de meritocrática de produção, agora não é mais muito importante. Aí, o que aconteceu? Ela falou para mim, meu, esses são os artigos de mais alto fator de impacto que você publicou, esse no BMJ, como primeiro autor. Original. Que legal, porque eu voltei a criar, né? O que aconteceu também, que eu não contei nesse meio do caminho, que vocês participaram também, foi o Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, que foi criado há 10 anos atrás, com o Eurípides, o Rôdio, o Jair, e a gente montou ali uma coorte que acompanha até hoje. Eu liderei essa coorte nesse período, sou um dos pesquisadores junto com o Pedro e o Giovanni, sou o líder de pesquisa nesse instituto. E essa coorte é uma das mais importantes do mundo. A gente segue 2.500 crianças com imagem, com genética, com imagem funcional, com psicopatologia. É lindo. Lá na Inglaterra, quando eu ia discutir colaboração com essa coorte, eu brincava que as pessoas punham tapete vermelho. Eu cheguei lá como cucaracha, depois eu voltei lá como autoridade. Não por minha causa, porque lá eles não valorizam blá blá blá, eles valorizam dados, seriedade e tal. Então era demais, assim, foi super interessante. Essa corte continua. E gente que a gente formou, o Pedro Pan, o Giovanni Salome, tocando isso num nível... Assim, tá na Science a nossa corte, é uma das cortes mundiais. Então é demais. E aí começou a acontecer uma coisa que foi demais, assim, eu até quando eu fui homenageado lá no link, eles fizeram uma placa, eu agradeci as pessoas, porque o que é legal, assim, quando eu voltei, eu estava muito frustrado que eu não ia fazer ciência de alto nível e que era tudo muito ruim, não tinha neurobiologia no departamento, tinha na psicobiologia, tinha na neuro e tal. E aí, você fica ali tentando. E, de repente, o link e todas essas coisas que a gente fez junto com o ESC me permitiram sonhar alto. A gente discute paper da Science, da Cell, estamos começando a publicar lá em cima. Quer dizer, eu falei para o grupo, vocês deram a oportunidade de sonhar. E é demais isso, tá certo? Agora, os nossos alunos publicam lá em cima. Eu tenho uma aluna que, no colégio, ela estava publicando paper no Schizophrenia Research, ela está em Bristol, no segundo ano de faculdade, acabou de emplacar uma letra no Biological Psychiatry. Uau! Menina com grávida, com depressão pós-parto. Umas coisas super, né? Que você nunca consegue imaginar que isso podia acontecer. Então, aí, o que foi acontecendo é que, na minha volta, eu investi muito nesse Instituto Ame Sua Mente. Eu perdi um pouco do gosto por essa questão política. Nesse momento, o departamento cresceu, fez o CAISM, que é demais, é um sonho. Lá atrás, o secretário Guedes ofereceu para o departamento o CAISM, e o Jair e o Marcos
não curtiram muito. Eu lembro de um diálogo, eu era residente, eles falando, né, isso vai dar errado, não sei muito o quê. E aí o Dado pegou pela Santa Casa e fez uma coisa linda. E aí o CAISMI caiu por questão da Santa Casa e verba, e agora o departamento pegou de um jeito maravilhoso, né? O Jair, o Feijó e agora o Jair lideraram um negócio incrível. O departamento vai ser alavancado às alturas, já está acontecendo isso, né, Elson? Uma reunião de departamento agora por Zoom com, sei lá, 1.000 pessoas, o do Vikram, 2.000, sei lá. Fantástico, né? Ah, demais. Então está acontecendo muita coisa. Então nós temos novos docentes, né? Desses docentes todos, o Link emplacou mais uns 4 docentes recentes, um monte de gente contribuindo para tudo. E todo mundo que entra tem um olhar clínico, científico, tudo ao mesmo tempo, né? Que tem a ver com essa formação. E eu comecei a investir bastante no Instituto Ame Sua Mente. E tem sido muito legal, porque é uma outra lógica, né? Uma lógica de ONG que eu tenho que aprender também. Tem um timing de ONG, mas tem uma organização profissional. É demais trabalhar, sabe? Tudo é aprovisionado, o tempo das coisas, a organização. E para mim, a falta de estrutura, apesar da gente ter grana em todos os programas, me desgastava muito, porque eu não tenho uma organização financeira tão boa. Eu conseguia dinheiro, mas não isso. E agora tem sido demais, assim, o Instituto Ame Sua Mente está cuidando da saúde mental da Centro-Sul, fez cartilhas que estão no Brasil inteiro, saúde mental está no topo da pauta por causa da pandemia, né? Então é muito legal, porque saúde mental na escola entra pelo déficit de atenção, pelo suicídio, então eu chamo de entra pela porta dos fundos. Quando todo mundo está com uma dificuldade de saúde mental, a gente entra pela porta da frente, a gente fala de saúde mental como uma coisa que todo mundo lida. E fala de transtorno como uma possibilidade, não como tudo é transtorno. E também não como nada é transtorno. Então, o problema do preconceito é dizer que todo mundo tem um transtorno mental ou dizer que ninguém tem. Não é isso. As pessoas precisam entender e lidar com isso com naturalidade. Então, tem sido fantástico, assim, um momento incrível do Instituto Ame Sua Mente e da minha participação no departamento, que eu fui ficando mais sênior, né? Agora eu acho que, não por idade, né, mas por entrada no departamento, eu devo ser o terceiro, o quarto, acho que tem o Jair, o Ronaldo, eu, porque né, eu entrei antes que o Darty, saiu o Cássio agora tal. Então eu fui ficando sênior, dá para ver pela minha barba e tal. E isso tem sido um prazer, assim, né? Essa combinação, continuamos produzindo muito, né, academicamente. Eu acho que eu sou o 4º ou 5º cara que mais publica na universidade. Isso é legal, né? Porque a psiquiatria nunca chegou perto disso. Só que a gente está aí faz tempo. Dos caras do Link, todo mundo está ali entre os top 20. A psiquiatria ganhou um respeito na escola que ela nunca teve. Aí, isso deu para a gente uma autoestima diferenciada. Para vocês, que são moleques, talvez vocês nem percebam isso. A gente era o underdog, né? O vira-lata da medicina. E quando você é respeitado como tal, conhece ciência, conhece humanidades, conhece as coisas e tem uma visão ampla, você ocupa um espaço que a psiquiatria precisava ocupar. Quando eu prestei aquela prova americana, que é do board americano, lá, o que é o USLME agora, 25% era saúde mental e psiquiatria. 25% numa prova de residência. E aí eu era preceptor dos residentes, fui discutir a nossa prova, não tinha nem 10% de psiquiatria. Ninguém respeitava as questões de saúde mental. Foi mudando aos poucos. E aí as coisas começam. Isso eu estou falando de 90 e poucos, né? 94, 96. Agora começa a ter um respeito e uma visão um pouco mais séria sobre isso. Isso eu posso... eu acho que a gente está num momento muito bonito, muito rico de crescimento exponencial. Eu acho que com a liderança do Jair, a gente está indo para um momento muito promissor. Tem muita gente boa dentro do departamento. Você é um dos caras, e tem vários outros, e que tem um espírito de trabalho conjunto, né? Isso é muito legal, assim, de espírito... Porque sempre houve competição, mas uma competição saudável, né? Uma competição que puxa todo mundo. Então, eu vejo muito isso, assim, eu acho que essa é uma marca do Jair, né? De trazer gente legal e criar um ambiente de crescimento, né? Eu sou fruto desse ambiente que o Jair criou.
Não, que fantástico, Jair. Rodrigo, até te chamei de Jair agora. Fantástico, Rodrigo. Ó, que trajetória linda, cara. E eu acho que você tem esse fire in the belly, assim, que é contagiante. Acho que você é diretamente responsável por uma geração aí de jovens que agora são referências nacionais, né? O Vari, Pedro Pan, o Cris Noto. É fantástico. Eu acho que é uma fruto da sua liderança, do seu carisma, do seu trabalho intenso e apaixonado. Isso é demais, cara, demais. E eu acho que você pegou isso do Jair também, que assim, o Jair ele sempre fomenta novas lideranças, né? Ele é um líder que você falou da sucessão, né? Um líder que faz sucessão, né? Que você olha as pessoas que ele investiu e estão brilhando no mundo inteiro, né? E você também. Você também. Você pega o André Zugman, o Pedro Pan agora liderando aí uma das lideranças do INPD, papers nas melhores revistas do mundo, brilhante. Então acho que tem que se orgulhar mesmo e a gente se orgulha de ter você no departamento, Rodrigo. E aí a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria só finalizar, como tem uma ideia de falar com os nossos jovens talentos, assim, o que você diria para os jovens do departamento, os alunos de graduação que se interessam por psiquiatria, os nossos residentes, quem está entrando na pós-graduação, como é que eles poderiam sonhar com uma carreira assim de tanto sucesso como a sua? O que eu diria é o seguinte, eu acho que tem que gostar do que faz, tem que gostar de conhecer as outras pessoas. As pessoas acham que psiquiatria é entender a psicopatologia do outro. Entender quem é o outro é absolutamente chave. Eu percebo aqui nas minhas histórias do consultório que a minha identificação, que é a primeira, é uma página inteira. Eu quero saber quem é você, eu falo para a pessoa. E aí vou conversando, quem é a família, com não sei o quê. Se você conhece a pessoa, fica muito mais interessante e rico entender quais são as coisas que ela está lidando. Então, essa curiosidade, essa vontade de ajuda legítima, ela é absolutamente chave. E a responsabilidade clínica também. A outra coisa que eu diria é, puta, foge do preconceito. Corre atrás e vai estudar. Todas as fontes de conhecimento contribuem. Agora, se você for dogmático, você ficou para trás. Já era. As coisas são complementares e a gente tem que saber que a gente conhece pouco. A gente tem que ter uma vontade, uma fome de conhecer, mas tem que saber que a gente não sabe. Eu nunca esqueço do Marcelo, o meu aluno de doutorado, na primeira pergunta da arguição da tese dele, ele respondeu, não sei. Aí eu falei, porra, que situação. Não sei, pô, primeira pergunta, tal, aquela tensão, tal. Ele explicou por que ele não sabia. No fim da tese que eu era orientador, eu falava assim, aqui a gente educa as pessoas a gente educa as pessoas a não saber. Uhum. Por que isso? Porque quando você tem a fantasia que sabe, você dançou. Não saber é a posição que você precisa para correr atrás. Ninguém que não sabe do link não corre muito atrás e vai atrás, mas tem que saber que não sabe. Tem que saber o alcance. Tem que entender que o seu diagnóstico é uma coisa rasa no momento. Qualquer um deles, psicanalítico, eles são limitados. O fenômeno humano é muito mais complexo. E se você não entende a vida, a psiquiatria, a atuação dessa forma, pensou, perdeu a graça. Então, se eu tenho ainda muita vontade de construção, está baseado nisso. Eu acho que se eu contribuir é maravilhoso e eu tenho orgulho também e gosto disso que eu fiz. Mas a contribuição tá, e o que é legal de não ter feito cirurgia, Elson, e eu sou muito feliz com isso, é que o cérebro é o último lugar de trabalho, entendeu? É o último limite do conhecimento. A gente conhece muito de cérebro. Falta anos-luz para conhecer tudo. E conhecer gente é de uma riqueza, a gente tem um privilégio de fazer o que a gente faz muito grande. Então, se eu tenho alguma sugestão, passa por aí. Uhum. Fantástico, Rodrigo. Muito obrigado. E foi um prazer conversar contigo. Vamos ver se a gente monta de novo esse grupo de epistemologia, viu? Gostei muito da ideia. Vamos, eu adoro isso. Tá bom. Grande abraço, Rodrigo. Tchau, tchau. Valeu, abração, muitíssimo obrigado.